Olá, nosso grupo vai falar sobre o tema vitaminas lipossolúveis. E o nosso grupo é composto pela Amanda Martins, pela Natália Borges, pela Vitória Lebedeff de Oliveira e por mim, Carla Câmara. As vitaminas são compostos orgânicos. Elas regulam o nosso corpo. Elas são exo-hormônios, ou seja, são obtidas de fora do nosso corpo através da ingestão de alimentos, pois geralmente elas não podem ser sintetizadas pelas células de mamíferos. Cada vitamina tem uma função. Elas são responsáveis por desempenhar uma série de funções relacionadas ao nosso sistema nervoso, circulatório, imune, além de auxiliar na absorção de outros nutrientes, no bom funcionamento de células e de tecidos, na produção de hormônios, enzimas e colesterol. Também tem ação antioxidante e cicatrizante, agem no bom funcionamento da visão e na qualidade da pele, dos ossos e dos dentes. E a função mais comum é como cofatores para as reações enzimáticas. Algumas, então, atuam como coenzimas, e coenzima é a união de uma enzima com uma vitamina. Só adiantando um pouco dessas, né, a gente já pode citar a vitamina K e as do complexo B, que atuam como coenzima. As vitaminas não são digeridas, elas são absorvidas diretamente. Elas não são fontes de energia para o nosso corpo. Elas servem para o nosso metabolismo de forma geral, mas não como fonte de energia. Tanto o excesso como a falta delas pode ser perigoso para a saúde. Então, a falta pode causar diversas doenças e o excesso, chamado hipervitaminose, pode ser tóxico. As vitaminas são divididas em dois grupos: lipossolúveis, que são as solúveis em lipídios, e hidrossolúveis, quando são as solúveis em água. Do grupo das lipossolúveis, vamos citar aqui a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. E das vitaminas do grupo hidrossolúveis, vamos citar aqui a tiamina, a riboflavina, niacina, ácido pantotênico, piridoxina, biotina, cobalamina, ácido fólico, que são todas do complexo B, e o ácido ascórbico, que é a vitamina C. As vitaminas lipossolúveis são as vitaminas solúveis em lipídios e insolúveis em água, aquelas que não são eliminadas pela urina, ao contrário das hidrossolúveis. Elas têm a solubilidade em óleos ou produtos lipídicos das nossas células. Como as vitaminas lipossolúveis não são tão facilmente eliminadas, elas formam um estoque. E se forem ingeridas em excesso, o risco de toxicidade é maior. Elas são absorvidas junto com as gorduras da dieta e necessitam da bile para a digestão e os quilomicrons para o transporte via linfática. Elas são armazenadas no fígado, no tecido adiposo e muscular e são excretadas pelas fezes. Os micronutrientes, eles têm um papel importante no metabolismo intermediário, como cofatores ou como parte integral de enzimas, e também eles integram o sistema de eliminação dos radicais livres de oxigênio. Agora, um exemplo de como a falta de vitaminas pode atuar. No caso de uma doença, como o metabolismo ele está aumentado, as necessidades de micronutrientes também aumentam. E como o metabolismo oxidativo está aumentado em função da resposta metabólica, é maior o dano que ocorre nos ácidos graxos poliinsaturados das membranas celulares e nucleares. Os eliminadores de radicais livres de oxigênio protegem os tecidos de lesão oxidativa. Um exemplo disso é que as vitaminas A, E e também o beta-caroteno reagem diretamente com os radicais livres. E quanto mais tempo o indivíduo ficar em falta de determinada vitamina, podem ir ocorrendo disfunções de eliminação de radicais livres de oxigênio
e de reparação tecidual. Isso leva o organismo a ter um maior risco de adquirir doença, como um processo infeccioso ou um retardo de cicatrização, por exemplo. Alguns exemplos de efeitos tóxicos de hipervitaminose, que é o excesso da vitamina, né? A vitamina A podem ocorrer em pacientes com insuficiência renal, em uso de nutrição parental. O excesso da vitamina D, ele também tem sido associado à hipercalcemia e à doença metabólica óssea, em pacientes que recebem nutrição parental por longo prazo. Agora aqui está uma tabela com as vitaminas lipossolúveis, cada uma delas, né? Vitamina A, vitamina D, vitamina E e a vitamina K. E aqui mostrando o que cada uma causa, né? Deficiência dela, de uma fonte de onde a gente poderia retirar, de quais alimentos a gente poderia tirar e alguns detalhes sobre cada uma delas. Mas as meninas agora vão continuar o trabalho e vão falar especificamente sobre cada uma delas. Obrigada. Agora vamos falar um pouco sobre a vitamina A. A vitamina A também é conhecida como retinol beta-caroteno. Ela é um micronutriente lipossolúvel e sua estrutura consiste em retinol, ácido retinóico, retinal e carotenoides. Ela tem como principais funções no corpo humano as ações antioxidantes. Ela também é diretamente ativa no sistema imunológico, na renovação celular, no desenvolvimento de tecidos, no cuidado com a visão e tecidos oculares, auxilia também na formação de colágeno, regulagem da gordura corporal, desenvolvimento embrionário e infantil. Ela é adquirida diretamente através da alimentação, seja em alimentos de origem animal, como as vísceras, a moela, os ovos, o leite, o queijo, também em origem vegetal, como cenoura, batata doce, manga, selga, brócolis e mamão. Agora sobre a hipovitaminose, que é a falta da vitamina. Ela pode ser causada principalmente pela má ingestão dos alimentos que contêm esta vitamina, mas existem outros problemas que podem acarretar nessa deficiência, como por exemplo a fibrose, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas ou transtornos do fígado. A falta dela pode ocasionar em diversas doenças e diversos problemas, como temos exemplo a xeroftalmia, que é uma doença onde ocorre o aumento do tecido que cobre o olho, causando secura, que pode vir a causar cegueira. A cegueira noturna, que é uma complicação da xeroftalmia, onde a pessoa sente dificuldade em enxergar em ambientes com pouca luz. Pele grossa e seca, atraso no crescimento, já que ela é uma vitamina importante para o crescimento dos ossos, e problemas de fertilidade, porque ela é necessária para a reprodução tanto a nível masculino como feminino, assim como o desenvolvimento adequado do bebê durante a gestação. Assim como a hipovitaminose, a hipervitaminose, que é o excesso da vitamina, também pode acarretar em diversos problemas. Já é comprovado que doses grandes e persistentes dela superam a capacidade de armazenamento do fígado e acabam produzindo uma intoxicação, que por fim pode resultar em hepatopatias. A hipervitaminose nos seres humanos caracteriza principalmente lábios secos, seguidos por secura da mucosa nasal e dos olhos, ressecamento, eritema, descamação e esfoliação da pele, perda de cabelo e fragilidade das unhas. Foram relatados também casos mais graves, onde as pessoas sentiam dor de cabeça, náusea e vômitos. Agora, focando um pouco no nosso país, aqui no Brasil, a hipovitaminose já é um problema grave de saúde pública. É um problema pouco conhecido, pouco falado, pouco discutido e pouco resolvido. Ela afeta principalmente crianças que a gente chama que estão na idade pré-escolar, que são crianças de 2 a 6 anos. Os estudos mostram que a principal causa desse problema é a má alimentação dessas crianças. E isso ocorre principalmente em grupos de baixo nível socioeconômico,
porque lá as crianças se alimentam mal e vivem em condições sanitárias precárias. Essa vitamina ela é de extrema importância, principalmente para a criança, desde o seu desenvolvimento embrionário, a gestação, na amamentação, até no seu desenvolvimento físico e de aprendizagem. A gente hoje sabe que o principal modo de combate dessa doença é a conscientização e o apoio da escola na família dessas crianças. Por quê? Porque as crianças que vivem em condições socioeconômicas precárias, a principal fonte de alimentação delas vem da escola. A maioria dessas crianças se alimenta nas escolas. E assim, existe um artigo onde diz que existem crianças nessa situação, principalmente em áreas rurais, onde elas não comem o próprio vegetal, a própria salada, as frutas que são produzidas na sua propriedade, porque os pais ensinam que são comidas de animais. E na escola a gente já quebra esse tabu, e como a sua alimentação, as suas principais alimentações acontecem na escola, eles se alimentam lá de uma forma adequada. Então, a conscientização e o apoio das escolas é vital para a perda desse problema. A vitamina D. A forma ativa da vitamina D é a 1,25-dióxido de vitamina D e também é chamada de calcitriol. Na verdade, a expressão vitamina D ela denomina vários compostos que têm a propriedade de curar ou prevenir o raquitismo. Só que as principais formas da vitamina D é a vitamina D2, também chamada de ergocalciferol, e a vitamina D3, que é também chamada de colecalciferol. As duas se diferenciam apenas na adição de uma ligação dupla e na adição de um metil na cadeia. A função. A vitamina D ela é responsável pela maioria das funções no organismo, pois quase todas as células apresentam o seu receptor. As únicas células que não apresentam receptor de vitamina D são as hemácias, as células altamente diferenciadas do sistema nervoso central e as células maduras do músculo muscular estriado. A principal função da vitamina D é a absorção intestinal de fósforo e cálcio, mas ela também pode ter participação direta ou indireta na regulação do genoma. Ela participa da coagulação sanguínea, atua na função neuromuscular, na contração muscular do sistema cardiovascular e também aumenta a imunidade. Fontes. A vitamina D2, o ergocalciferol, ela pode ser adquirida através de alimentos de origem vegetal e principalmente de fungos comestíveis. Já a vitamina D3, ou colecalciferol, ela é obtida principalmente através de peixes de água salgada, fígado e gema de ovo. Só que a maior quantidade de vitamina D que a gente adquire no organismo, ela provém de raios solares ultravioletas do tipo UVB. Apenas 20 a 30% da vitamina D é adquirida através da dieta. O metabolismo da vitamina D. A gente tem uma molécula na epiderme da nossa pele que ela é chamada de 7-deidrocolesterol. Quando os raios UVB incidem na nossa pele, essa molécula de 7-deidrocolesterol ela sofre diversas reações químicas e se transforma na molécula D3. Tanto a molécula D3 quanto a molécula D2 elas vão precisar ser ativadas no nosso organismo. Então, primeiro, elas vão passar no fígado e vão sofrer um processo chamado de hidroxilização, onde vai ser adicionado a elas uma hidroxila. Então, elas vão ficar no formato de calcidiol. Depois do calcidiol, ele vai para o rim e vai sofrer um segundo processo de hidroxilização, que vai ser adicionado mais uma hidroxila, então ele vai ficar na forma ativa, que é o calcitriol. Deficiência. A deficiência de vitamina D ela pode causar raquitismo, pode causar osteoporose, aumento de doenças cardiovasculares, câncer de cólon, esclerose múltipla, diabetes mellitus do tipo 1 e 2 e doenças inflamatórias intestinais. Mas ela também pode causar várias outras doenças, como depressão e esclerose múltipla. A gente vai ter deficiência de vitamina D no nosso organismo quando ela estiver menor ou igual a 20 nanogramas por milímetro. A insuficiência é de 21 a 29 nanogramas por milímetro. Ela vai estar suficiente quando for maior ou igual a 30 nanogramas por milímetro. E a concentração de 40 a 60 gramas seriam
por milímetro, né, nanogramas por milímetro, seriam as ideais. E concentrações até 100 nanogramas por milímetro são seguras. Oi, pessoal, eu sou a Natália. Eu vou continuar a apresentação falando um pouquinho sobre a vitamina K, que na verdade corresponde a um grupo de moléculas estruturalmente relacionadas que possuem um anel 2-metil 1,4-naftoquinona e uma cadeia alifática variável. Essa cadeia alifática variável que diferencia a vitamina K em duas formas de ocorrência natural, que é a vitamina K1, chamada de filoquinona, que é produzida por plantas e algas, e a vitamina K2, que é chamada de menaquinona, que é sintetizada por bactérias. E aí, além dessas, tem a forma sintética, sem a cadeia alifática, que é chamada de vitamina K3. A vitamina K1 ela é encontrada em vegetais de folhas verdes, como brócolis, alface, espinafre, a cebolinha, o repolho, e em frutas verdes como o kiwi e o abacate. A K2, que é aquela sintetizada pelas bactérias, ela é encontrada especialmente no natto, esse alimento japonês, feito de soja fermentada, e no iogurte. Também é encontrada em carnes, ovos, coalhada e produtos de queijo. E a principal função da vitamina K é na coagulação. Ela também é muito importante e traz uma série de benefícios para doenças como osteoporose, doenças cardiovasculares e câncer. Alguns estudos apontam, por exemplo, que ela tem um potencial anticancerígeno promissor para o tratamento do câncer de próstata. Então, como que ela atua? Entre todas as do grupo lipossolúveis, a vitamina K é aquela que apresenta o menor nível de circulação. Então, ela atua como cofator para a carboxilização de resíduos específicos de ácido glutâmico para formar o ácido gama-carboxiglutâmico, que é um aminoácido presente nos fatores de coagulação e que está ligado ao cálcio, então podendo ainda regular a disposição do cálcio na matriz óssea como parte da osteocalcina, que é a proteína do osso. Tanto que há evidências de que a vitamina K ela seja importante no desenvolvimento precoce do esqueleto e na manutenção do osso maduro sadio. A hipoprotrombinemia, ou seja, a diminuição da taxa de protrombina sanguínea, é a principal doença que ocorre devido à deficiência da vitamina K. A protrombina, relembrando, ela é uma proteína que é produzida pelo fígado e, quando ativada, ela promove a conversão de fibrinogênio em fibrina, que, juntamente com as plaquetas, forma uma camada que impede o sangramento. Dessa forma, então, essa doença ela é caracterizada pelo aumento do risco de sangramento por conta da perda do poder de coagulação do sangue. Felizmente, a falta dessa vitamina é bastante rara e ela pode causar também, por consequência, hematomas leves ou mesmo sem motivo, sangue na urina e sangramento intestinal. Já em casos mais graves, ela pode levar a calcificações vasculares, disfunção renal, fragilidade óssea, aumento do risco de fibrose no coração, hipertrofia do miocárdio e disfunção do coração. A gestão recomendada da vitamina K ela não está bem estabelecida e várias indicações podem ser encontradas na literatura. Além disso, não é conhecido toxicidade associada a altas doses de vitamina K. E então, devido à insuficiência de dados disponíveis, a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos ela sugere uma ingestão diária de 120 microgramas por dia em homens adultos e 90 em mulheres adultas, sem distinção entre a vitamina K1 e K2. Então, falando agora um pouco sobre a vitamina E. O termo vitamina E ele é usado para descrever 8 compostos lipofílicos de ocorrência natural que incluem 4 tocoferóis e 4 tocotrienóis, designados como alfa, beta, gama e delta. Tocoferóis e tocotrienóis elas têm um anel cromatol em comum aqui. E a cadeia lateral fitil-hidrofóbica de 16 carbonos ela está totalmente saturada em tocoferóis e em tocotrienóis ela possui 3 ligações duplas trans. As 4 isoformas de tocoferóis e tocotrienóis eles diferem entre si pelo grau de metilação e na posição do grupo metil ligado ao anel cromatol. A vitamina E ela atua como um antioxidante, então ela tem um papel bem importante na proteção das células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres,
que são compostos altamente reativos e destrutivos, que são formados devido à deteriorização oxidativa das gorduras poliinsaturadas. As principais fontes de vitamina E, então, são grãos de cereais, seus respectivos óleos, carnes, ovos, peixes e produtos lácteos. E também pode ser encontrado no espinafre, nabo, tomate, abóbora, batata doce, manga, aspargo, brócolis e mamão. A ingestão da vitamina E ela ajuda a prevenir então, o envelhecimento e doenças degenerativas como câncer, doenças cardiovasculares, deficiência sensorial e declínio do sistema imunológico. Assim como a vitamina K, a deficiência da vitamina E ela é bastante incomum e pode levar a fraqueza muscular, dificuldades da coordenação e no caminhar, dormência e formigamento, deteriorização da visão e problemas no sistema imunológico. A dose recomendada de vitamina E varia de 3 a 15 microgramas por dia, depende da idade das pessoas, e dosagens muito altas, que é considerado entre 1.600 a 3.000 microgramas por dia, podem causar problemas como fadiga, visão dupla, distúrbios emocionais, tromboflebite, náuseas e diarreia. Além disso, em algumas pessoas, a vitamina E ela pode causar irritação ou reações alérgicas quando aplicado sobre a pele. E aqui no final, então, está nossas referências que a gente utilizou para a montagem tanto dessa apresentação como para o trabalho escrito. E é isso. Obrigada pela atenção.